A paz do Senhor, queridos e amados irmãos do nosso canal de Escola Dominical aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos à última aula de Escola Dominical deste trimestre que nós falamos sobre dons espirituais e ministeriais. Uma lição que foi comentada pelo pastor Linaldo Renovato em 2014 e que esteve de volta agora em 2021, esse ano que nós estamos. Grato a você que esteve conosco, assistindo as nossas aulas até este momento. Todos os dias estivestes aqui. Então, que Deus continue te abençoando e que Deus continue te dando graça. Você, querido professor de escola dominical, e você, aluno de escola dominical. Nós vamos iniciar uma nova lição, esta semana. Mas hoje nós ainda temos a última lição de escola dominical para dons espirituais e ministeriais. Você vê que a capa é um pouco diferente, a que eu estou utilizando, né? Porque ela é uma repetição de 2014. Esta aqui sim que é inédita. Nós gravamos uma live também sobre esta lição dominical, esta revista dominical, a respeito da suposta polêmica em relação ao conteúdo dela, tá? Mas nós vamos ministrar as aulas também desta lição dominical, que será o terceiro trimestre de 2021 na classe de adultos, que é a classe que nós lecionamos aqui, com o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. É uma excelente lição, uma excelente revista, podendo assim os irmãos estarem meditando, estudando sem nenhuma preocupação, porque é uma revista sensacional, muito boa, com a nossa doutrina pentecostal dentro da sã doutrina do viés doutrinário, tá bom? Deus continue abençoando sua vida. A nossa lição de hoje é a lição de número 13. A lição de número 13 da revista que a gente vinha estudando até este presente momento, né? Como nós estamos falando aqui. Nossa lição de número 13 fala da multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela se manifesta de modo multiforme, né? Texto áureo, Efésios 3, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja dada dos principados e potestades nos céus. Na verdade, eu li aqui, o texto está um pouco embaçado na minha revista, a gente relê o texto daqui a pouco. Verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios 3, 8 a 10 e 1 Pedro 4, 7 a 10. Diz assim Efésios 3, 8: A mim, o mínimo de todos, algumas traduções trazem o menor entre todos, os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. É o mesmo texto do texto áureo. 1 Pedro 4, versículo de número 7, nós temos o seguinte texto que diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre dos outros o dom, administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós já falamos aqui em lições passadas sobre o termo dispenseiro, que era o cuidador da dispensa, né? Glórias a Deus.
Os objetivos da nossa lição é conhecer o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, é estudar as qualidades dos bons dispenseiros do mistérios divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito Santo. Nossa lição é muito breve, essa última lição. Nós vamos para a palavra-chave, que é a multiforme, que são várias formas, diversas maneiras, numerosos estados. A obra de Deus trabalha, ou a sabedoria de Deus se manifesta de várias formas, através dos dons manifestados na igreja. Os dons espirituais e ministeriais, nós já estudamos sobre, que a última lição é conclusiva ao tema, e nós estudamos nessa revista sobre fazendo uma relação entre os dons espirituais e ministeriais. Nos dons espirituais temos os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. Temos os dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, e temos também os dons de expressão, o dom de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas, e temos os dons ministeriais que nós estudamos, o apóstolo, o profeta, o evangelista, os pastores, os doutores, são os dons ministeriais. Os dons espirituais e ministeriais, então, eles são diversos. Então, na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores que nós estudamos aqui, desse trimestre, como nós vemos em Romanos 12, 6 a 8. 1 Coríntios 12, temos esta lista de 28 ao 30 também. E nós temos em 1 Pedro 4, 10 e 1. E Hebreus 2, 4. Minha sugestão ao professor de escola dominical é que pegue um caderno, nesta última lição, desta última aula do trimestre, pegue um caderno e anote as referências bíblicas onde constam esses dons, fazendo uma lista dos dons espirituais na Bíblia, os que você conseguir encontrá-los. E pode fazer grupos ou duplas e comentar, pedir para os alunos comentarem sobre os dons espirituais. Eu tenho aqui irmãos que a gente dá dica aqui nesse canal e no canal Movimento Pentecostal. Se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o like. E lá também no canal Movimento Pentecostal, nosso canal principal, com milhares de inscritos, eu tenho dado muitas dicas nos dois canais. Aqui nós temos a Bíblia Thompson. Essa aqui é a tamanho médio que eu tenho. A Bíblia Thompson é um tipo de Bíblia que te ajuda, já está pronto, Então você que tem aí, alguns que nos acompanham tem, maioria aqui Bíblia Thompson, Ao que nós sabemos pela nossa comunicação. Então você vai no termo dons espirituais, em um desses textos sobre os dons, e vai te arremeter lá para o final da Bíblia, onde você vai ter uma relação já pronta para você, professor. Eu utilizei isso aí, achei bem interessante, para você utilizar para a aula de EBD dessa última lição. Então nós temos vários dons, não são apenas 9 dons espirituais. Quantos dons você acredita possuir ou praticá-los? Tem certeza que os tem recebido de Deus? Me diga aí. Ou é apenas um admirador de quem tem dom? Nós precisamos ser praticantes, não apenas ouvintes. Isto inclui todas as coisas do Evangelho, inclusive os dons, e como vimos em toda a lição, são sim para os dias de hoje. É uma falácia dizer que os dons espirituais não são para os dias de hoje. Se Deus não desse dons espirituais nos dias de hoje, por que nos daria os ministeriais? Então ambos são para os dias de hoje, graças a Deus. Os dons espirituais, eles também são, além de diversos, eles são amplos. Ou seja, a sabedoria de Deus é multiforme, é plural. Ela manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas por todo o mundo. Os dons espirituais também são diversos, são amplos e são dádivas do Pai.
Outra excelente dádiva de Deus, dispensados à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos os perdidos. Esse é o objetivo dos dons. A dádiva do amor, que é a grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade, que foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo, e ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E o mistério da reconciliação, que o apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, em 2 Coríntios 5,19. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. Então, os dons espirituais e ministeriais são diversos, são amplos e são dádivas de Deus. E vamos para o nosso segundo tópico, que fala que os dons espirituais e ministeriais, nós somos os dons dispenseiros dos mistérios divinos. Sobriedade, vigilância. O dispenseiro deve administrar a igreja local, tendo estas qualidades, essa dispensa divina: sobriedade e vigilância. O amor hospitaleiro. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, diz 1 Pedro 4,8. É necessário você ter o entendimento quanto ao serviço dos dons e a sua utilidade. O dispenseiro deve administrar também com fidelidade. Tá? A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade ao Senhor. Não apenas o dom pelo dom. Então, o bom dispenseiro dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Os dons espirituais e o fruto do Espírito devem ser correlacionados à necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Há uma onda de frieza e mornidão que tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo, curar enfermidades, como a exemplo de Atos dos Apóstolos. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários aqui em nosso tempo. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Como é bom estar numa igreja onde os dons espirituais se manifestam na sua forma bíblica, na maneira realmente autêntica. Como é maravilhoso uma igreja assim. É um verdadeiro avivamento que resulta em grande colheita de almas para o reino de Cristo. Isto é uma verdade bíblica e real, ainda existente em nosso tempo, mas que muitas igrejas não têm conseguido ou não têm desfrutado desta grande maravilha e proeza. Então há uma necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais e o amor cristãos andam juntos. Paulo termina o capítulo sobre dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, ele abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, que é 1 Coríntios 13, que muitos dos nossos colegas, estudantes e ensinadores da Bíblia, afirmam nos seus comentários. Também nos comentários os teólogos sempre nos faz lembrar o quanto é difícil ver o amor descrito em 1 Coríntios 13 nos corações dos crentes hoje. Difícil, não impossível, mas realmente difícil. Há até teólogos que dizem: não existe mais o amor o amor ágape, o amor perfeito de 1 Coríntios 13.
A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. Como Gálatas 5:22 descreve, o amor é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno. E como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais. Então, os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que nossa singela síntese de mais esta lição, a última do trimestre, possa ter ajudado você, professor e aluno de escola dominical, que vai estar estudando neste domingo sobre a última lição, a multiforme sabedoria de Deus, a última lição do trimestre que nós estamos agora, o segundo trimestre de 2021 se encerrando. Espero você no próximo trimestre. Adquira as revistas dominicais e utilize-as. E depois de ter terminado o seu trimestre, não lance fora a sua revista de EBD. Ela é muito útil para você fazer consultas de estudos bíblicos, entre outras coisas. Nem todo professor de escola dominical tem a oportunidade de ter uma biblioteca, ainda que simples como a minha. Mas se você guarda essas revistas dominicais, elas podem ser muito úteis para eventuais pesquisas, quando surgirem trimestre com assuntos semelhantes, ou os mesmos assuntos que às vezes acontecem de 2, 3 anos de espaço, são doutrinas importantes para se lembrar a igreja, e aí você tem alguma fonte de pesquisa. Eu recomendo você adquirir livros. O professor de escola dominical tem gostado de ler, assim como o pastor, o pregador, enfim. Mas isso não é opcional para o professor, né? E você, aluno, creio que também precisa estudar um pouco mais para aprender melhor. Afinal de contas, é para o crescimento da vida espiritual e para o bem da obra de Deus que certamente você está estudando a palavra do Senhor, e para o seu melhoramento pessoal e espiritual também. Então, adquira materiais e que Deus continue te abençoando. Até o nosso próximo trimestre, que começam agora esta semana, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, compartilhe, se inscreve no canal, deixa o teu like. Amém? Nos compartilhe em suas redes sociais. Deus abençoe, até a próxima lição e trimestre, querendo Deus. Muito obrigado por ter ficado o trimestre inteiro nos acompanhando. Se inscreve no canal, Deus te abençoe.